desta igreja, a essa minhas filhas, mães. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e minha filha Luana Grazela. Pode deixar abaixo, pois eu estou falando bem contigo. Baixa mais um pouco aí para mim, só por favor. Estava bom do jeito que está. Quero louvar a Deus pela vida do meu filho, o Andrael também, que está aí, muito bem. Daqui a pouco o negócio esquenta. Né, que está lá atrás, missionária Patrícia, mulher de Deus, que o Senhor tem nos dado a conhecer, né, que chegamos nessa cidade. É uma bênção de Deus, né? Eu louvo a Deus por todas as mulheres de Deus que estão aqui. Meus queridos, livro dos Gênesis, eu estava hoje vindo para o trabalho, e desde ontem eu estou preocupado, porque eu disse a Deus, eu quero uma mensagem. Me ajuda, né? A gente tem mensagem preparada, a gente tem várias, mas eu disse, Senhor, eu quero uma mensagem que venha do teu coração para a tua igreja. Porque chega de ouvir mensagem que o pregador prepara, a gente quer ouvir mensagem que Deus tem preparado para a tua igreja. Essa é a mensagem que Deus coloca no nosso coração, ela tem endereço. Ela gera um impacto, ela faz aquilo que lhe apraz. Ela gera dentro de você milagre, fortalece você, ajuda você, faz com que você saia daqui regozijado. Pois eu disse ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra poderosa e eu quero compartilhar com os irmãos. É livro de Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Jesus. Eu senti um pouco de dificuldade em leitura, mas deixa eu tirar um pouquinho aqui, porque mas daqui a 15 dias eu já estou com o óculos, mas agora eu estou ali com leitura, mas está lá na bolsa. Mas Deus já providenciou um óculos para mim, eu vou poder meditar, ler, não andar mais escutar. A gente às vezes muitas das vezes coagido com as pessoas, diz que a gente anda se amostrando. Eu estive pregando em algumas igrejas, com essa ideia, acaba de estar se amostrando agora, só quer pregar agora, se acha, não, é cada visão. Eu amo a Bíblia. Eu amo. Glória a Deus. Minha esposa sabe, porque ela me conhece, ela bebe comigo dentro da minha casa. Madrugada e mais madrugada, meditando, descansada. Às vezes eu estava com a cara dela assim, ela dizia, vai dormir. E eu tinha a visão de Deus, né? Leia comigo, capítulo de número 26, versículo 18. Diz assim: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Chamou pelos nomes que o chamaram seu pai, e cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e encheram-se ali um poço de água viva, e os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outros poços também e confiaram sobre ele, por isso lhe chamou Sidon. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele, por isso chamou Reobote. Disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Diga amém. Gente, adorei. Glória a Deus. Meus queridos irmãos,
irmãos, Igreja de Jesus Cristo, o texto que nós acabamos de ler tem uma história linda. A Bíblia diz que uma crise predominante e existencial alastrou-se na terra de Canaã e toda a terra circunvizinhança, a ponto de que os moradores de Canaã, alguns estão indo embora. Por exemplo, a Bíblia diz que Isaac, ele decidiu ir para uma terra, para uma cidade chamada Gerar. Quando Isaac ele sai e chega em Gerar, Isaac não pretende ficar em Gerar, pois a intenção de Isaac é descer para o Egito. Isaac ouviu falar que no Egito tem subterfúgio, que no Egito tem meios de sobrevivência. Então Isaac está projetando, está pensando em descer para o Egito, porque a história conta que nos dias de Abraão houve também a mesma fome. Isaac, Abraão passou em Gerar e desceu para o Egito. Só que com Isaac é diferente. O Senhor aparece para Isaac, dizendo para Isaac: não desça para o Egito. Deus está proibindo Isaac de ir para o Egito em busca de subterfúgio. E Deus disse para Isaac no capítulo 26: ficai na terra que eu te ordenar que fique, ficai nesta terra e eu serei contigo, eu serei com você. Quando Deus fala com Isaac para ele ficar em Gerar, a Bíblia diz que naquele momento Isaac se estabeleceu, Isaac permaneceu em Gerar. Só que tem um porém: Isaac não se acomodou, porque Isaac recebeu uma palavra da parte de Deus de fortalecimento: ficai nesta terra e eu serei com você, eu estou com você, eu sou com você neste lugar. E não tem nada melhor em um período de crise, em um período caótico, em uma situação que estamos vivendo, porque ninguém aqui está preparado para enfrentar uma crise. Ninguém programou na sua agenda, no seu agendário ou no seu caderninho que daqui a 3 meses você vai vivenciar uma seca. Não, a crise ela vem de repente, ela chega quando você bem não espera. Só que quando a gente não estamos preparados para enfrentar uma crise, a gente não suporta. Algumas pessoas, pastora, elas arrumam as suas malas e dizem: aqui já deu para mim, aqui não dá mais para mim, eu vou embora desta cidade. Por exemplo, eu conheço pessoas que nasceram dentro de São Miguel e não estão mais de São Miguel. São Miguel pode estar passando por uma crise, pode estar enfrentando uma situação caótica, eles foram embora. Outros venderam sua casa, outros alugaram e decidiram que este lugar não é mais um lugar de viver. Foram embora. Por quê? Porque eles não estavam preparados para passar por uma situação, por uma crise que está acontecendo. Assim foi Isaac. Isaac, quando a crise chegou, ele disse: aqui não dá mais, eu vou embora. E ele chega em Gerar. Deus fala com ele, ele
precisando dele, vai para o campo. E quando eu falo de plantar, eu estou falando de um período de dedicação. Eu estou falando de um período de esforço, de empenho. Quando a gente fala de plantação, pastor, a gente está falando de um período de empenho, de dedicação, aonde você vai se esforçar, vai se dedicar, vai plantar, vai suar as mangas da camisa, porque olha para cá para você entender. Deus não faz cair nada do céu de bobejada para quem não tem, aleluia, projeto, para quem não se esforça, para quem não trabalha, para quem não, aleluia, está apto para se esforçar. Deus agora, Isaac melhor decide plantar, e ele vai plantar em um período que ninguém está plantando. Plantar em um período em que todo mundo está plantando, isso aqui é maravilhoso. Mas plantar em um período de crise, plantar em um período em que uma seca predomina, plantar em um período em que ninguém está plantando, isso aqui só para crente pentecostal, só para crente que acredita no poder de Deus, só para aqueles que ouviram a voz de Deus e estão acreditando no Deus que falou com ele, que vai ter um crescimento. Isso aqui começa a plantar, só que o povo de Gerar, os filisteus começam a dar uma olhadinha, porque os filisteus são daquele tipo de pessoas que são acomodados, que não acredita, que não estão debaixo de uma promessa, que não escutou o que Deus falou, aleluia, com Isaac, e não entende os projetos de Deus na vida de Isaac. Isaac está plantando, imagina comigo os filisteus dizendo: é maluco, esse camarada é louco, ninguém está plantando nada, ninguém está semeando nada, mas ele está plantando. Isaac é maluco, porque tem crente assim, as pessoas olham para você e dizem: é louca, ele é maluco, ela é maluca, ela está acreditando no pregador daquele que está pregando, ela está acreditando em uma promessa, ela está acreditando que Deus vai mudar uma situação, a história dela. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Nós fomos chamados por Deus e acreditamos no Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximaram de Deus creia que Ele é galardoador daquele que busca. É necessário de que todos aqueles que se chegaram ao Senhor creia nele, confie nele e acredita. Avisa para essa pessoa linda que está do teu lado, diga: Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te decepcionar. Eu sei que você está decepcionado com algumas situações, com algumas coisas. Algo aconteceu na sua vida lá atrás que decepcionou. Mas o Deus que você está buscando, o Deus que você está servindo, o Deus que você está adorando, Ele não vai te decepcionar, porque Isaac plantou naquele ano. E a Bíblia diz que Deus, irmão, abençoou grandiosamente. E Deus abençoou, prosperou, pastora, que Isaac colhe 100 vezes mais naquele mesmo ano. Olha para cá, aleluia. Quem planta, aleluia, ninguém planta ali dizendo: eu vou plantar, mas não vou colher nada, eu vou plantar, mas isso aqui não vai dar nada. Há um
que se o seu projeto, se suas projeções estão diante do Senhor, tenha certeza que você vai ter um ano excelente, um ano de glória, um ano de vitória, um ano abençoado, um ano de prosperidade. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano, não foi no segundo, foi no mesmo, porque o Deus que te chamou, o Deus que falou com você, é o Deus que vai fazer você prosperar na terra daqueles que não acreditam que você prosperará. E a Bíblia diz que naquele ano Isaac colheu 100 vezes mais. Só que Isaac vai crescendo a uma prosperidade espetacular. A prosperidade na vida de Isaac é tão grande que ele começa prosperando, enriquecendo de uma hora para outra. As pessoas olham para Isaac e vê a glória de Deus, a grandiosidade, a prosperidade, vê ouro, vê prata. Isaac tem céu, Isaac tem carro, Isaac tem prosperidade. Pastora, todo crescimento gera perseguição. Todo crescimento gera perseguição. Se você não quer ser perseguido, então não cresça. Aleluia. Se você não quer ser invejado, não cresça. Mas somente quem tem aqui projeto de crescimento, só quem sonha crescer. Levante a mão que eu já vou liberar uma palavra de Deus. Aleluia. Queira Satanás ou não, Deus vai fazer você prosperar, rapaz. Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você se tornar grande, conhecido, famoso. Não, eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai te prosperar. Tem gente que está dizendo: nunca vai ser ninguém, nunca vai sair da mesmice, nunca vai alcançar nada. Eu vim debaixo da graça, eu vim debaixo da unção do Espírito, quebrar essa maldição, quebrar todo o paralelo satânico, toda a investida diabólica. Dizer para você que o Deus que te chamou é o Deus que está liberando uma palavra de crescimento nesta noite. Você vai crescer assim, você vai prosperar assim. Sua família vai crescer. Deus vai te honrar. Porque existem pessoas que não entendem os planos de Deus, os projetos de Deus na sua vida. Tem gente que olha para você e acha que você nasceu para viver na miséria, nasceu para viver no fracasso, nasceu para morrer na lama. Você não é descendente de boi, rapaz. Você não é descendente, aleluia, de mim, que você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você nasceu para comer o melhor, vestir o melhor, calçar o melhor, entrar no melhor, ter o melhor. Deus está abrindo a porta dos céus. Se prepara que o 2025 será um ano de vitória. Isaac começou a prosperar, crescer, e todos os filisteus estão de olho nele. Estão olhando para o outro, está dizendo: está crescendo demais. Chegou aqui puxando uma malinha, chegou aqui sem nada, está rico, está poderoso. E a Bíblia diz que uma perseguição veio sobre Isaac. Uma perseguição tamanha, pastor, que Isaac agora está sendo cercado pelos filisteus. E não só a perseguição, mas a inveja. Porque a Bíblia diz que a inveja é pior do que uma obra de feitiçaria. Mas todo crescimento gera perseguição. Todo crescimento gera inveja. Mas não se preocupa não, porque esse macumbeiro invejoso não vão conseguir ter o crescimento de Deus na sua vida. Pode me dar o olho, meu filho, pode invejar você, alguém pode crescer o olho. O olho dele pode se tornar do tamanho do olho do caminhão.
não vai fazer efeito no teu crescimento. Porque a promessa não vem de invejoso, a promessa não vem do olho grande, a promessa não vem da parte dos perseguidores, a promessa vem da parte de Deus. Quem te prometeu é poderoso. Avisa para essa pessoa linda, diga para ela: quem te prometeu é poderoso. Não diga para ela: é poderoso. Está com medo de crer, está com medo por quê? Está apavorada por quê? Está apavorado por quê? Está andando de cabeça baixa por quê? Levanta tua cabeça. Quem está do teu lado, rapaz, não falha, não te deixa, não te abandonou. Quem te chamou está do teu lado, está dizendo: eu estou com você aqui, ó. Eu estou com você nessa terra. São Miguel dos Campos é pequeno, eu ando com você nessa terra. Eu passeio com você nessa terra. Eu ando com você nessa terra. Eu adoro com você. Você está me adorando aqui, eu estou do teu lado. Eu te dou proteção 24 horas do lado. Eu te protejo, diz o Senhor dessa Chega de andar com medo. Chega de andar com medo, está temeroso, receoso. Qualquer coisa, pastor, eu vou retroceder. Não dá para mim, estão querendo acabar comigo. Para com medo. Conheça mais o tamanho, a grandiosidade de Deus que está em você. Eu falei domingo, eu estava pregando lá no quintal. Disseram para minha mãe: passar uma pistola na cara dela, vou acabar com você. Eu disse para minha mãe: não se preocupe, não, eu vou para a igreja, ó. Eu tenho um Deus que nunca perdeu na batalha. Ligar no meio do meu telefone dizendo: eu vou detonar você, eu vou acabar com você. Não pode ir. Quer que eu faça uma oração com você? Você ir detonar comigo, acaba comigo. Eu sei que Deus aqui eu sigo. O apóstolo São Paulo, ele disse para a igreja, ele disse assim: duas coisas. Que vou ter base por isso aqui, duas coisas que você precisa saber. Eu sei a quem eu sigo. Paulo está dizendo: eu sei o Deus que eu sigo. Segunda, eu sei no Deus que eu estou crendo. Você só precisa saber dessas duas coisas básicas. Não é o Deus que você está servindo. Em quem você está crendo? Se você está crendo no Deus de Abraão, fica tranquilo, durma tranquilo, anda tranquilo. Anda na rua de São Miguel tranquilo. Se você está crendo no Deus de Abraão, fica tranquilo, porque você, a família, vai receber da parte dela uma grande vitória e o nome dele será glorificado. Olha para cá, a perseguição é tamanha, eu já encerro daqui a pouquinho. A ponto de que chegava ao rei dos filisteus, Abimeleque, amigo de Abraão. Quem era Abimeleque? Amigo de Abraão. Então, se Abimeleque é amigo de Abraão, é amigo de Isaac. Chegaram para Abimeleque e disseram: Abimeleque, ele cresceu demais, prosperou demais, está mais grande do que nós, cresceu mais do que nós. Nós não queremos Isaac aqui. Expulsa. Chegaram até Isaac, Abimeleque, juntamente com todos os seus exércitos. Ele disse: Isaac, não dá mais para você continuar em Gerar. Vai embora. Nós não queremos mais que você permaneça entre nós. Você cresceu demais. Então ele está dando uma dica. Está expulsando Isaac por causa do crescer. Eles não estão expulsando Isaac porque Isaac é mais bonito do que ele. Eles não estão expulsando Isaac porque Isaac é trabalhador. Porque Isaac é um camarada que gosta de plantar. Eles estão expulsando Isaac por causa do crescer. Por causa do crescer. Porque tem pessoas que não crescem. Tem pessoas que não prosperam. E não prosperam porque Deus não quer prosperar. É porque ele é preguiçoso. Tem pessoas que não prosperam, que não crescem. Porque são um tipo daquelas pessoas que querem receber de Deus as bênçãos de braço cruzado. Querem receber as bênçãos de Deus assistindo novela, televisão. E a Bíblia nos ensina que lá em Provérbios vai ter uma formiga preguiçosa. O preguiçoso, ele morre desejando comer. Aleluia! E morre de fome porque tem preguiça de fazer. E Deus não gosta de preguiçoso. Deus gosta de crente valente, de crente trabalhador, de homem de Deus guerreiro. Ele não prospera porque ele não tem coragem de plantar. Então, porque ele não tem coragem de plantar, então eles estão dizendo: aqui não dá para ele ficar.
Só que Isaac, pastor, entendeu que não foi o lugar que prosperou ele, que não foi um lugar, para você entender, eu vou repetir. Isaac entendeu que não foi o lugar que prosperou ele, porque tem gente que é assim, se apega a um lugar, se apega a um momento. A única pessoa que você deve se apegar é o Deus de Abraão. Somente a Ele. E quando a gente entende que não é um lugar, a gente não fica preso ao lugar. Por que Tera morreu em Harã? Porque ele se apegou ao lugar. Ele tinha um filho com o nome de Harã, e Harã morreu. E a promessa era para Tera chegar em Canaã, mas ele fica em Gera, ele fica em Harã. E ele não chegou em Canaã, por quê? Porque ele se apegou ao lugar. Então quando a Bíblia diz para Isaac, não dá para você ficar mais aqui, Isaac não contendeu, Isaac não brigou, porque Isaac é aquele tipo de cristão pacificador. A palavra pacificador vem daquele que semeia pai, porque tem gente que briga com tudo, tem gente que arega por tudo, tem gente que faz qualquer coisinha, já está arrumando briga. Isaac entendeu que não era lugar. Quando a gente entende que não é um lugar, a gente não causa guerra, não causa briga. Então Isaac desarma a sua tenda, chama todos os seus pastores, pega todas as suas riquezas, seu filho, seu carro, e ele vai sair em Gerar. Escuta isso aqui, ele vai sair de cima, Gerar ficava em cima. Isaac vai para onde, pastor? Isaac vai para o vale de Gerar. A palavra vale é uma palavra meio assombrada, é uma palavra que assombra, que causa medo. Quem quer ir para o vale aqui? Levanta a mão. Quem quer ir para o vale? Ninguém quer ir para o vale. Mas vale não é um lugar horrendo, um lugar terrível, um lugar do medo, do pânico, não. Porque o Deus que você serve, ele é Deus de monte e Deus de vale. Não, é o Deus que você serve, é o Deus de monte e Deus de vale. Então por que você está com medo de ir para o vale? Pega a mão desse crente e diga assim: se Deus estiver comigo, eu vou para o monte, também vou para o vale. Se Deus estiver comigo, eu vou para o monte e vou para o vale. Porque o nosso Deus é o Deus de monte, é o Deus de vale. Então Isaac desceu de Gerar e foi para o vale. Quando ele chega no vale, ele arma a sua tenda. E a Bíblia diz que Isaac passou a habitar no vale de Gerar. Ele está no vale. E a Bíblia diz que o vale, Isaac não cruzou os braços. Ele lembrou que seu pai cavou poço naquele lugar. Só que os poços estavam entulhados, porque os filisteus entulharam. E a Bíblia diz que Isaac e os pastores começaram a cavar o poço. O primeiro poço que eles vão cavar é Ezequiel. E quando eles cavam, eles estão cavando. Estão cavando o poço. E não é fácil, pastora. Olha para mim. Não é fácil cavar poço. Quem cavou o poço aqui? Não é fácil. Só que eles suaram a manga da camisa. Eles fizeram o calo da manga. Alguns até se machucam quando está cavando o poço. Tem pessoas que choram, pastor, porque às vezes a dor de sangrando nas mãos, o braço dói, a coluna dói. Muitas das vezes o sol é castigante, a batalha é grande, a guerra espiritual, mas eles estão cavando. Só que quando eles estão cavando, eles acham água. Diga comigo, eles acham água. E o momento mais feliz do cavador de poço é quando a água. Oh, vamos para a alegria. Os pastores ficam se alegraram demais. Eu sabia que aqui estava água. Só que em poucos minutos a felicidade dele vai se acabar, porque os filisteus são contendeiros, brigueiros. São uma geração de briga, uma geração briguenta, uma geração perseguidora. Toda pessoa que tem o espírito dos filisteus, ela causa contenda, ela causa briga, ela fica arrumando um pezinho para temer, para tentar destruir a vida do outro. Ela quer se dar bem naquilo que o outro. Eles chegaram, a Bíblia diz que os homens de Gerar, pastores, se aproximaram e disseram assim: esse poço é nosso, essa água é nossa. Os pastores de Isaac disseram: não, é nossa, quem acabou o poço foi nós.
A água é nossa, não é nossa, só que Isaac é um pacificador. Isaac é o quê? Pacificador. Isaac entendeu que não vale a pena brigar com coisa pequena. Olha para cá. Não vale a pena. Avisa dessa pessoa e diga assim: não brigue por nada pequeno. Diga: não briga por nada pequeno. Tem gente que está causando uma confusão com coisa pequena. Deus tem algo tão grande para você que talvez você não viu ainda. Mas hoje eu vim debaixo da graça do Espírito de Deus dizer para você que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você imagina. O que Deus tem preparado para você é aquilo que os olhos não viram, é aquilo que não desceu ao coração do homem ainda, é o que Deus tem preparado para você. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela assim: Deus tem coisa grande para você. Diga: não brigue por coisa pequena, não vale a pena, porque como se você, as brigas, ela impede a manifestação da glória de Deus. As contendas impedem de Deus operar na vida do cristão. Abra mão de briga, abra mão de contenda, abra mão das picuinhas, das coisas que estão impedindo da manifestação da glória de Deus. Isaac olhou para os pastores de Gerar e olharam para ele. Isaac disse: não, deixa eu falar de vocês, fica tranquilo. E eles ficaram lá desfrutando daquilo que Isaac e seus pastores adquiriram. Porque tem gente que é assim, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de regaçar a manga, de ir para a luta, de ir para a batalha, não tem coragem de sair cedo, se levantar, de vir no ciclo de oração, de orar, não tem coragem de vir para o culto, mas quando vê Deus te abençoando, quer tomar aquilo que Deus te deu, quer impedir das bênçãos de Deus fluir na sua vida, quer impedir da glória de Deus descer na sua vida. São verdadeiros sanguessuga, são a geração de Gerar, é uma geração dos filisteus, é uma geração má, perversa. Só que Isaac vai dizer: não, fica tranquilo. Ele abre mão de Ezeque, só que na frente Isaac não se desanimou, Isaac não parou, porque muitas das vezes a batalha é tão grande e a gente sabe o que a gente faz. A gente diz: eu não vou mais para o almoço, eu não vou mais para o círculo de oração, eu não vou mais para o culto, eu não vou mais para a igreja, porque toda vez que eu estou me aprofundando, cavando um poço e a água chega bem para tentar tomar aquilo que Deus já preparou para mim. Olha para cá, o que Deus tem para você não é coisa pequena, rapaz. Para de enxergar com esses olhos, aleluia, vê lá na frente, vê o que Deus está preparando para você. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que os filisteus já querem tomar de você. O que Deus tem para você é maior. O que Deus já preparou para você, você nem imagina. Deus tem algo grande para você. Olha essa pessoa que está assim, não para. Diga para ela: não pare. Diga: continue cavando poços. E eu estou pregando para uma geração de cavadores de poços. E eles chegam a cada pastora, o segundo poço, cítaro. Quando eles cavam, mas eles cavam, eles lutam, o suor desce, eles estão ali cavando. Quando a água joga mais outra felicidade, porque Ezeque, contenda, cítaro, inimizade. Quando eles dá água, ele se aproxima de novo. É nosso. Não é nosso. O poço é nosso. E há uma briga. Só que contenda e inimizade. Primeiro poço, contender. O segundo poço, teve muitos inimigos. Porque da forma que Deus vai te abençoando, você vai adquirir. Não é porque você quer mais inimigo, não é porque você é uma pessoa má. Os inimigos vão se gerando por causa da forma que Deus está te abençoando. Da forma que Deus está te abençoando, você vai adquirindo
inimigo. Tem gente que diz assim, fulano tem inimigo demais. Porque na verdade Deus está te abençoando de uma maneira grandiosa. Quanto mais você se torna uma pessoa tão abençoada, mais inimigo você vai ter. Você vai ter pessoas todo dia planejando te matar. Todo dia você vai ter pessoas que até estão orando para não morrer. Vai ter pessoas que estão pedindo que você leve uma copada e que a pessoa se morra. Porque tem pessoas que não suportam o teu sucesso, o teu crescimento, a bênção de Deus na sua vida. Eles não suportam o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer na sua vida. Só que nessa noite, para os insuportáveis, eu tenho uma mensagem de Deus. Querendo ele ou não, suportando ele ou não, Deus vai continuar te crescendo, te abençoando. Você vai continuar aprendendo. Você vai continuar, aleluia, cantando. Caminhando, porque Deus é bom. E Isaac disse assim: deixa eu para lá, vamos embora. Deus tem coisa grande para nós. Eles vão acabar o terceiro poço. Por isso que eu falei para vocês que não dá para desanimar. Não pode parar. Você não pode parar por causa de uma lutinha que aconteceu lá atrás. Você não pode parar por causa de uma lutinha que aconteceu hoje de manhã. Você não pode parar. Você tem que continuar. Eles cavaram o terceiro poço. E quando eles cavaram, a água chorra. E a água boa. É água cristalina. É a melhor água. É melhor do que Ezequiel, é melhor do que Cícero, é melhor. E ali ele coloca o nome daquele poço, Rehobote, que significa largura ou espessura, crescimento. E Deus não permitiu, porque tudo que nos acontece é permissividade de Deus. Deus não perdeu o controle. Se alguém está tentando contra a sua vida, está tentando te prejudicar, Deus permite. Há uma permissividade de Deus. Em tudo que nós passamos, e como nós estivermos servindo a Deus, algo que nos acontecer, Deus permitiu. Isso acontece porque Deus está permitindo, mas vai chegar uma hora que Deus não vai permitir. Porque até então, quando Deus permitiu Satanás tocar em tudo de Jó, Satanás está tocando no camelo, na jumenta, no boi, está tocando nos patrimônios de Jó, tudinho, porque Deus estava permitindo. Ele pede para tocar na saúde de Jó, Deus permite. Só que ele queria matar Jó. Deus disse: não vou permitir. Aleluia. Deus bloqueia. Deus disse: na vida dele você não toca. Eu permito você tirar carro, casa. Eu permito você tirar dinheiro, fama e nome, mas a vida dele não. Porque a vida dela é preciosa para mim. Porque enquanto você viver batendo a pestana nos olhos, a esperança, você pode perder o carro. Eu vi um testemunho lindo, pastora, muito lindo, de um homem rico. Aleluia. Ele nos Estados Unidos, ele deu um vento daquele muito forte que sai levando tudo, acabando com tudo, uma cheia, e a água inundou. Ele perdeu o carro de luxo. Só foi mais de 80 carros de luxo dentro da sua loja. Sua loja foi destruída por todas as águas. E o repórter chegou para aquele homem, ele estava sorridente, com um sorriso. Aleluia. E o repórter: por que você está feliz se você perdeu um patrimônio muito valioso? Você perdeu muito dinheiro, você perdeu muita coisa. Ele olhou assim, ele disse assim: eu perdi carro de luxo, eu perdi muito dinheiro, verdade, mas eu não perdi uma coisa preciosa, foi a fé em Deus. Porque o Deus que me deu tudo isso aí, que perdeu, que eu perdi, é o Deus que vai me dar tudo de volta novamente depois dessa tempestade. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Ele disse: sabe por que eu estou sorridente? Porque eu perdi tudo isso, mas não perdi a minha fé em Deus, não perdi minha confiança
coisa pequena. Quem não conhece a história de Jefité? Jefité, o gileadita, quando seus irmãos cresceram, repeliram eles, expulsaram a força de casa. Você não vê Jefité dizendo a herança do meu pai, brigando com seus irmãos, amaldiçoando seus irmãos, se apegando à herança dos seus irmãos. Eles estão me botando para fora, eu vou embora, porque o que me faz prosperar não é aqui na casa de papai, é o Deus que eu sirvo. Ele vai para onde? Ele vai viver lá em Top. E quando ele chega em Top, ele não é liderado pelos topenses, ele é liderado, ou seja, ele lidera os homens de Top. Aleluia, e continua na liderança, servindo a Deus, porque não é o lugar que vai mudar você, rapaz, é você que muda o lugar. Tem crente que não pode pisar num canto que logo se desvia, mas crente cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, não vai se desviar. A Bíblia diz que Deus honra Jefité, levantando como cabeça, lhe dando honra, lhe trazendo de volta, lhe exaltando na presença dos seus irmãos, porque Deus decidiu mudar a sua história e fazer coisa nova. Não vale a pena brigar por coisa pequena. Não vale. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa extraordinária. Eu vejo Deus abrindo as portas do céu e fazendo coisas grandes, abençoando sua vida. Há um ano de crescimento para você. Eu vou liberar isso aqui, porque, aleluia, desde que eu estava em casa orando, desde que eu estava estudando, no meu coração o Espírito ministrava, dizia: meu filho, eu sou um Deus que cumpre promessa. Eu sou um Deus que abençoa. Só porque meus filhos, minhas filhas pararam de acreditar. Tem muitas pessoas que não querem mais no que eu faço, no que eu falo, no que eu digo, se eu tenho poder para fazer ou não. Eles pararam de acreditar, mas avisa para ele que eu sou Deus, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus que honra com fé, o Deus que faço prosperar em tempo de crise. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus da promessa. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus das coisas pequenas, o Deus de Abraão, o Deus que honra com fé. Avisa para esse crente, diga assim: o Deus de Abraão, ele vai honrar sua fé. Não, o Deus de Abraão, ele vai honrar sua fé. E a sua fé não será frustrada, sua fé não será desfalecida, sua fé não será jogada por terra. Pastor, por que não? Porque a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, Abraão creu, e Deus, e isso foi imputado por justiça. Pastora, Abraão creu contra as esperanças. Você sabe o que é isso aqui? Você crê contra as esperanças. Era um tempo que não havia esperança, mas Abraão estava dizendo: eu estou crendo na promessa. Abraão estava dizendo: Abraão, cadê a promessa? Abraão, já são 20 anos se passaram, nada aconteceu na sua vida. E a Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória. Você sabia que glória a Deus é vitamina para crente que está debaixo da promessa? Você sabia disso? Pergunta para esse crente: tem glória a Deus aí? Tem, aleluia, tem. Pergunta para ele: quando está dando glória a Deus aqui, Deus está te fortalecendo, Deus está te enchendo, você está sendo fortalecido, estabelecido para o cumprimento de promessa lá na frente. Porque o diabo diz assim: a gente vai enfrentando a luta e o diabo vai dizer assim: cadê o meu Deus? Onde é que está? Isso aqui já está na Bíblia. A Bíblia diz que os povos estão batendo de Babilônia, estão lá no período caótico, sabe, de ser os inimigos. Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Você não é crente, não canta no coral, você não é dizimista da igreja, você não é do mando, do PRI, do PRO, do prédio, você não é pentecostal. E por que você está assim sozinho? Cadê seus amigos? Cadê os irmãos da igreja? Cadê o pastor da igreja? O diabo tenta colocar na nossa mente que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Deus não é conosco. E a gente, quando tomamos experimentos cheios da glória de Deus, chuta na cara de Satanás de duas pernas, dizendo: meu Deus, aleluia, aleluia. Vai com Jó, no capítulo 19, versículo de número 25. Porque eu sei, a vida do presidente diga assim: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele vai se levantar em favor de mim. A palavra Redentor no hebraico, no original, quer dizer remidor. Todo crente tem um remidor. Os homens podem virar as costas
prospera assim quando ninguém chega mais perto de você. E Ele vai pegar na sua mão e vai dizer assim: filhinho, chega para cá. Chega de solidão. Chega de desprezo. Chega de noite mal dormida. Chega de luto. Chega de esquecimento. Chega de fracasso. Chega de dor. Chega de você viver, aleluia, na calamidade. Eu vou te apresentar para o Brasil, para o mundo, para os infernos. Eu vou mostrar que sou Deus da tua vida. Aí Deus levanta. Você está prostrado, Deus levanta, te honra, te prospera, te coloca em um lugar de destaque para mostrar para o diabo que Ele é o teu Senhor, é o teu Redentor, é o teu Remidor. E dá uma tapa na cara de Satanás, dizendo: eu não abandonei a minha frase, é somente uma frase. Toca nesse vídeo, tudo bem, tudo que você está inventando, tudo que você está passando, não é nada mais do que uma frase, e essa frase vai passar. Deus está trazendo um tempo novo, Deus está trazendo um tempo de glória. Quem te viu chorando vai te ver cantando, quem te viu embaixo vai te ver em cima, quem te viu no vale vai te ver no monte. Tempo de vitória. E a Bíblia diz que naquele momento, olha para cá e eu já encerro. Isaac caminha lá para frente, porque Rehobote também não pode parar. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram vocacionados por Deus, ele está caminhando a uma trajetória. Quando ele chega mais na frente, ele fica no altar, porque o ingrato vai para a praia. Quando Deus prospera o ingrato, quando Deus prospera o soberbo, ele larga Deus e vai para a praia, vai para a praia, chegar. Eu não vou falar porque todo mundo conhece aqui, mas por ética e respeito eu não vou falar não. Tinha um camarada aqui que estava na sarjeta, na lâmpada, ele não tinha nada para comer, pastor. Eu e minha esposa, nós descia do alto para ir fazer oração, 10 horas da noite, voltava 1 hora, 2 da madrugada, caminhando pela rua da Bica ali, subindo de noite na escuridão, sabe que é escuro ali? Eu pegado na mão dela, nós tínhamos vindo uma campanha, porque eu estava orando para Deus mudar a história daquele homem. Eu disse: Deus, ele é teu filho, está debaixo de uma promessa. E numa madrugada, Deus me deu uma visão com ele, pastor. Eu via uma casa muito grande, carros limpos, na garagem. E Deus disse assim: está vendo esse carro, está vendo essa casa? Diga para ele que eu estou dando para ele. Agora olha para mim aqui, em um período de crise, um período caótico que ele estava vivendo, desempregado, pagando aluguel, aleluia, sem carteira assinada, comendo ele. Nesse dia ele comeu uma melancia, porque o caminhão virou lá em cima. E ele pegou 5 melancias da virada e trouxe para casa para se alimentar, porque ele não tinha nada. Eu até chupei uma banda de melancia, que eu amo melancia. Eu disse: da virada do caminhão, mais docinha do macho. De glória, orei, passei para descer para ele. Eu vi ele tão amarelo, tão branco. Você crê, meu filho, que Deus vai te dar uma casa e Deus vai te dar um carro para você trabalhar? Você não vai trabalhar para ninguém, vai trabalhar para você. Ele assim, meio amarelado, com o seu branco, olhou para mim e disse: eu creio. Eu orei, mas ela foi embora. 1 ano depois, Deus levanta uma pessoa e dá um carro para ele novo, zerado. Deus levanta uma pessoa, Deus traz essa pessoa da Bahia. Ele estava aí no congresso aqui dentro de São Miguel dos Campos. Este homem veio, quando olhou para ele assim, Deus disse: deu um carro para ele. E o carro que este homem tinha, do mesmo jeito que Deus falou para ele, postou na visão, Deus deu um carro novo. Ele colocou aqui dentro da cidade, aqui, trabalhando. Deus cresceu ele, viu? Ele teve um carro, mais outro carro, teve mais outro, teve 3. Depois abandonou Jesus, foi lá para os bar da Jeane. Eu vou falar, foi para os barzinhos dali e botava as meninas na perna, nós passava, ele estava lá tomando uma cachaçinha e as moreninhas, as menininhas, as galereias, morriam nas pernas. Aí Deus olhou do céu e disse: eu não te dei carro, eu não te prosperei para tu ir para as ondas. Eu vou começar a tirar. E começou a tirar começou a tirar outros, começou a tirar. As coisas começaram a acontecer. E Deus disse: o carro da promessa eu vou deixar.
Aí essa pessoa ainda entrou dentro da candidatura, chegou na minha casa e disse assim: pastor, o senhor vai me apoiar? Eu olhei para ele assim, quando eu olhei, eu disse: diga para ele que você não vai apoiar ele, porque ele não vai ganhar. E duro é falar na cara de uma pessoa que se diz seu amigo, quando ele mais quer aquilo que ele está desejando. E tem coisa que Deus vai dizer na nossa cara: eu não vou dar para você, porque Deus nos conhece. Tem lugar que Deus nunca vai colocar você, porque Deus sabe que você não vai se colocar, porque Deus sabe que você vai se vender, Deus sabe que você vai se vender, Deus sabe que você vai, aleluia, cair nas armadilhas do diabo. E Deus sabe. E Deus não quer que você seja um lixo, trago, viva na miséria, num fracasso, num engano. Deus quer você de pé como um general, como um exército, cantando, rogando, servindo a Ele, buscando a presença dEle. Só que nesse momento, sabe o que vai acontecer? Ele olha para mim, quando eu olho para a cara dele, eu chego no olho dele assim: eu não vou te apoiar. Ele disse: por que você é meu amigo? Eu disse: não, porque Deus falou comigo que você não vai ganhar. Ele saiu daquela casa, nunca mais olhou para a minha cara, ele falou comigo, mano. Eu passava com a minha esposa, ele passava com o carro, ele lembrava que a gente orava com ele, ia para lá também. Ele passava, quantas vezes eu ia subir daqui do centro, lá dentro do cemitério, ele passava com o carro vazio e não pagava para mim. Mas eu pegava na mão da minha esposa, subi nessa ladeira, porque aleluia, eu tinha uma fé que a palavra até hoje tem. São 24 anos na trajetória, se me desviar, aleluia, se me apostar para cima da casa de Jesus, se me vender, se me corromper. Não estou me gloriando, não, é porque Deus me manteve até hoje servindo a Ele para a glória e louvor do Senhor. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu não sirvo a Deus pelo carro, pela moto, não. Eu tenho uma motinha velha hoje porque Ele me deu, mas se Ele quiser me dar, me dá. Se Ele não quiser, eu estou debaixo de uma promessa, porque quem fez é fiel. E o seu tempo vai se cumprir e o nome dele vai ser glorificado. Só que escuta isso aqui: Isaac edifica um altar, porque todo ingrato não constrói altar, mas aquele que é grato constrói um altar. E a gente não agradece a Deus lá na praia, a gente não agradece a Deus no shopping de Maceió, e a gente agradece a Deus onde? É no altar. É quando a gente recebe uma grande vitória lá fora, a gente chega no canto como esse aqui, dobra o nosso joelho perante o altar e diz assim: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque pensa que Deus não desvia crente, pensa que Deus não faz com que a gente se torne arrogante, prepotente, não acredite que a gente é. É porque a gente nunca foi gente boa, é porque a gente nunca teve Deus no coração, nunca vamos ter. Quando você vê um crente, aleluia, porque Deus abençoou ele, ele largou Deus, é porque ele nunca foi cego de Deus, ele nunca teve Deus no coração. Pensa que Deus não desvia. O Salomão escrevendo o provérbio, ele disse que as bênçãos de Deus, pastora, ela não causa no nosso coração dor. As bênçãos de Deus não geram dor, não causa sofrimento, não causa luta. Aquilo que te dizia não é de Deus, aquilo que te tira da presença não é de Deus, aquilo que te joga fora da igreja não é de Deus. As bênçãos de Deus te sustentam na igreja, te permanece na igreja. Se é a bênção de Deus, você não vai se desviar. Isaac constrói um altar, estava orando a Deus. Aí Deus aparece para ele. Oh, coisa boa! Deus aparece na hora que ele está no altar, porque fora Deus não aparece, não. Eu cheguei uma vez na praia, eu estava na praia com a minha esposa. O camarada estava de calcinha, o profeta, só de tanguinha. Daqui dá uma cueca, é um fidetão. Ele está lá na praia. Quando ele me viu, cheio de hipocrisia, já vem falando em língua estranha. Lá vai, não sei o quê. Eu olhei para a cara dele, fingi a cara, o corpo da testa, que tome jeito na vida. Toma uma carnalidade dessa aqui, está se esfarecendo, que está cheio do Espírito para pôr no seu lugar. Vai tomar seu banho, vai comer sua carne, vai comer seu churrasco. Pare de meninice, porque você não está debaixo do Espírito de Deus. A graça parou na hora. A graça parou na hora. Porque quando você está cheio do Espírito de Deus, ninguém te para. O cara está na casa, é só olhar para o efeito, o cara já abaixa a Cristo. Pare com isso, rapaz. Quer dizer que tu é cheio de convida, a vida é uma coisa, a vida é uma. Na praia de escondinho, olhando as irmãs, os outros lá passando, e aí vem falar em mistério quando me vê. Ah, para todo lugar, minha esposa diz: tu é doido, que doido é ele. E passa por aí, ninguém nem fala comigo, eu não estou nem aí.
disse Isaac: eu serei contigo e te abençoarei. Glória a Deus. A ti e a tua descendência serão como as estrelas do céu, Aleluia. que ninguém pode contar. Quando Deus acaba de fazer promessa, a Bíblia diz que Abimeleque chega. Alguém que te empurrou, alguém que tentou acabar com a tua chamada, com a tua reputação, alguém que te expeliu, vai procurar você e pedir perdão. Não, eu vou melhorar isso aqui, porque o Senhor está falando: alguém que expulsou você, que passou na sua cara, que te repeliu, que mandou você embora, cai fora, que disse que não era para ficar, vai aparecer e pedir perdão. Abimeleque apareceu. Isaac olhou